Na primeira aula de arte paleocristã, vimos que esta arte era feita nas catacumbas. A arte paleocristã acompanhou o período da história do Império Romano, em que a religião cristã é perseguida. Normalmente, os romanos não perseguiam religiões. Eles eram muito práticos e absorviam tudo o que considerava bom na arte, na linguagem ou religião. No entanto, como os cristãos se recusavam a adorar os seus generais, os seus imperadores como deuses, começaram a ser perseguidos. Foram perseguidos a religião hebraica e a cristã, que eram ambas monoteístas, só adoravam um Deus. Ao longo da história do Império Romano, os cristãos começaram a espalhar-se pelo império, encontrando-se às escondidas nas catacumbas, os cemitérios, onde enterravam os corpos dos mártires de sua igreja. Estes cemitérios também eram lugar de cultos. As pinturas desta fase explicavam a história da Bíblia e ensinavam os cristãos do que falava a religião. Essa era uma fase de transição da beleza estética clássica grega, do realismo romano. Eles rompem com esse realismo e com essa beleza clássica. A nível histórico, o imperador Constantino decide parar de perseguir os cristãos. Depois dele veio o imperador Teodósio, que além de aceitar, oficializa o cristianismo como religião oficial do império. Isto marca o princípio do fim do Império Romano, porque pela primeira vez existe sim perseguição religiosa no império. A partir do momento que o cristianismo é decretado religião oficial, passa a ser a única que é possível exercer e todas as outras religiões são perseguidas. Nesta fase, o Império Romano se divide em dois: o Império do Ocidente e o Império do Oriente. A arte das basílicas não era mais que uma planta, um edifício romano onde as pessoas se encontravam. Sua planta tinha uma área central com um altar ao fundo. A partir do momento que o imperador Constantino decidiu que os cristãos não seriam mais perseguidos, eles tinham liberdade para se exprimir e saíram das catacumbas e decidiram arrumar um lugar apropriado para celebrar seus cultos. Era um culto popular, aberto. Eles estavam a recrutar pessoas para a sua religião. Os cristãos adaptaram a basílica, ou seja, a planta da basílica romana, porque eles consideravam perfeita para o seu próprio proveito. Então decidiram transformar as basílicas romanas nas suas igrejas. Por isso chamamos as igrejas muito grandes de basílicas, porque a planta é exatamente a mesma planta das basílicas romanas. A planta era retangular, tinha uma área central, duas ao lado e um altar ao fundo. Essa era a regra para a construção de todas as igrejas cristãs a partir daqui. O Constantino fundou algumas basílicas. Ele mandou construir 2 basílicas. Uma delas é muito conhecida, que é a Basílica de São Pedro, conhecida também como a Basílica Constantina. Essa basílica foi destruída. No entanto, no local desta basílica, ergueu-se outra, hoje a Basílica de São Pedro no Vaticano. Portanto, ela continua lá, mas
já não é uma basílica paleocristã destruída. Essa basílica paleocristã que o Constantino mandou construir foi erguida por cima do Ciclonério. O Ciclonério foi onde foi crucificado São Pedro. Constantino mandou construir outra basílica, a Basílica de São João de Latrão, em Roma. Depois de Constantino vieram outros imperadores que mandaram construir mais igrejas. Essa é uma delas, a Igreja de Santa Maria Maior. Essa igreja foi muito alterada ao longo do tempo. O seu interior não revela muitas características paleocristãs. O interior desta igreja tem um conjunto de mosaicos que estão inalterados. Isto é uma arte paleocristã. Aqui a arte conta a história cristã, como nas catacumbas. Porém, aqui não é embaixo do chão, mas em cima da basílica. Esses mosaicos estão iguais desde o dia que foram feitos. Eles contam a história de Cristo. A arte paleocristã conta sempre uma história. A arte cristã era contra os tipos de arte que se faziam retratos, como, por exemplo, os romanos que gostavam de se retratar. Segundo São Cipriano, não se deve fazer o retrato de uma pessoa, pois não sabemos qual é a feição de sua alma. A arte cristã, no início, não gostava de nada que tivesse a ver com retratos. O que eles faziam era retratar a alma, e é muito difícil retratar aquilo que está dentro do corpo. A arte cristã não tem concepção da beleza da matéria. A matéria não existe. Por exemplo, para os gregos, a matéria é o corpo, mas para os cristãos não é. É o que está dentro do corpo. E o que é que está dentro do corpo? A fé e a alma. Os artistas paleocristãos começaram a tentar exprimir através daquilo que nós temos, que é o corpo, aquilo que não se vê, que é a fé e a alma. E a melhor maneira de se fazer para eles era contando histórias da Bíblia. As confissões, os milagres. É uma forma de pintar diferente. A arte cristã procurava transmitir o fervor religioso e a alma através do corpo. E muitas dessas representações eram transmitidas a partir de uma simbologia. Simbologia de coisas que não era exatamente o que aparentavam. As coisas que são representadas com um sentido diferente. Os paleocristãos se tornavam mestres na representação simbólica. O cordeiro é um exemplo dessa simbologia. Ele representa Cristo. Cristo viveu na Palestina, que era um lugar de cultura hebraica. E os hebraicos, na Páscoa, sacrificavam cordeiro para Deus. Jesus Cristo foi crucificado na Páscoa. Portanto, ele tornou-se um sacrifício para Deus na Páscoa, um cordeiro de Deus. Sempre que existia um cordeiro desenhado, significava Cristo, em sacrifício, porque ele morreu por nós e morreu na Páscoa. Esses conceitos foram colocados para fora pela arte cristã e chama-se criptocomposição. A criptocomposição está muito presente na primeira fase, a fase catacumbária. Com a liberdade de culto em 313 d.C., o imperador Constantino escreveu o Edipo de Milão, em que ele diz que a partir daquele momento já não há mais perseguição. Então, esta forma de pintar evoluiu para uma forma mais livre e muito simbólica. Em 330, o imperador Constantino transfere a capital do Império Romano
para uma pequena cidade que fazia parte do Império Grego. Era uma cidade que falava grego. Ele transferiu o poder de Roma para lá. Esta cidade pequena chamava-se Bizâncio. E Constantino decidiu mudar o nome para Constantinopla, em homenagem a si próprio. É lá que ele passa a dirigir o império e é lá que ele funda muitas igrejas católicas cristãs. A seguir vem o imperador Teodósio, que acabou a liberdade religiosa em Roma ao instituir o cristianismo como a religião principal oficial do império. Agora, as pessoas não só deviam aceitar os cristãos, como deveria se tornar um cristão. O imperador Teodósio voltou à sede do Império Romano para Roma, mas nunca saiu de Constantinopla. O império ficou com duas capitais, uma no Oriente, Constantinopla, e outra no Ocidente, em Roma. Isto é o princípio do fim do império. Teodósio tinha 2 filhos. Um ficou com a parte do Oriente e o outro com a parte do Ocidente. O Império Romano dividiu-se em 2. Na parte oriental, o lado bizâncio, o império continuou. Na parte ocidental, cuja Roma era a capital, a situação ficou muito mal, porque os invasores do norte da Europa, os bárbaros, invadiram Roma, e Roma caiu. Roma caiu em 476, portanto o Império do Ocidente termina. Os bárbaros ocuparam a Europa. Os bárbaros eram um povo culturalmente diferentes, um povo que não sabia ler. Seus grandes generais eram analfabetos. Tudo o que Roma representava caiu. No entanto, uma instituição sobreviveu, a única instituição, e foi a Igreja Cristã. A Igreja tornou-se não só o local de culto, mas um local de sabedoria. Na fase das basílicas, como os cristãos não estão sendo perseguidos, o que acontece é uma aproximação com o idealismo clássico de Roma. Continua a existir muita simbologia, uma recusa do realismo e da beleza estética. No entanto, com o passar dos anos, as coisas vão se aproximando e começam a surgir os ideais clássicos romanos nas pinturas, na arquitetura das igrejas, nas basílicas. E com o passar do tempo, as duas coisas fundem-se, o paganismo e o cristianismo. Funde-se em uma estética comum. E isso é preservado mesmo depois do final do Império. A instituição que preservou a arte clássica e os ideais clássicos foi a Igreja Cristã. Aquilo que antes eles perseguiam, a cultura clássica, agora passa a ser representado pela Igreja Cristã. Aqui termina o Império Romano e inicia-se a época medieval, uma época totalmente diferente. A Igreja Cristã, como defensora do conhecimento e dos ideais clássicos, e no Oriente, o Império Bizantino, que também é uma arte completamente diferente. Então aqui, o paleocristianismo termina porque entramos na época medieval e surgem novas formas de arte. Vamos analisar algumas simbologias deste período paleocristão. A iconografia nasceu no paleocristão. Iconografia vem de uma palavra grega, ícone, imagem, grafia, escrita. É aquilo que é exterior à imagem, é aquilo que a imagem representa. É aquilo que está escrito na imagem. A iconografia é um símbolo, aquilo que se pinta com o sentido de ensinar algo que está por trás, como, por exemplo, a pomba branca com o ramo de oliveira. Ela representa a paz. O que ela representa é iconografia. E é assim
que o símbolo nasce. Os primeiros símbolos da religião cristã, da arte paleocristã, foi o círculo, aquele que está presente no Arco de Constantino, o Arco do Triunfo, que é um marco absolutamente romano dentro da arte romana, mas que neste momento aparece com uma novidade. O arco não é só um arco, ele representa uma ideia, a ideia de Cristo. Os primeiros cristãos representavam a si mesmo como um círculo. O círculo não tem princípio nem fim, é uma forma perfeita. É como Cristo. Ele está em todo lado, ele está em tudo. Ele não tem princípio nem fim. Isto chama-se criptocomposição. É uma forma de explicar algo, de explicar alguma coisa. Cripto vem de uma palavra grega que significa escondido. O peixe representa Cristo. Por que os peixes representam Cristo? A palavra peixe em grego é ichthe, que significa peixe. Ichthe significa peixe. Pegando todas as letras desta palavra, chega-se a uma frase grega que se lê: Jesus Cristo, de Deus Filho Salvador. Então, as primeiras letras destas palavras juntam-se, forma o nome peixe, ichthe. Esse símbolo é uma das primeiras representações, que ninguém desconfiava. Os cristãos que eram perseguidos, que não podiam falar abertamente suas convicções, usavam esse símbolo para comunicar-se uns com os outros. Desenhavam o peixe e os outros compreendiam a mensagem. Eles usavam o código secreto de comunicação. Cripto quer dizer escondido. O peixe significa Cristo. O pão representa o corpo de Cristo e faz parte do ritual do culto do cristianismo até hoje. Os primeiros cristãos se reuniam em culto e eles partilhavam o pão e o vinho. E o fato de partilhar pão significa que estavam a partilhar o corpo de Cristo. Havia pessoas no Império Romano que achavam que os cristãos eram canibais, porque quando eles ouviam falar que os cristãos andavam a comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, eles ficavam a pensar: que bárbaros são esses? Mas isso era apenas no sentido simbólico. Porém, os romanos não compreendiam essas questões simbólicas. Os romanos eram um povo muito prático. O pavão representa a eternidade. A eternidade no sentido da alma, viver para sempre, o que está para além da vida. Cacho de uvas representa o sangue de Cristo. A âncora representa no cristianismo primitivo a salvação pela firmeza da fé e pela virtude. A âncora tem duas partes. Uma representa a firmeza da fé e a outra a virtude. Há muitas representações primárias deste símbolo nas catacumbas. O golfinho representa os novos convertidos a nadarem em direção à fé. Por isso, esse símbolo era representado no batismo. O ramo de cereal representa o corpo de Cristo. O trigo serve para fazer o pão. O pão é o corpo de Cristo. O pão da Eucaristia. O cordeiro representa até hoje Cristo. Cristo foi executado na Páscoa. A religião hebraica sacrificavam os cordeiros às divindades.
Então Cristo foi o Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado na Páscoa em nome de Deus. Este é o símbolo mais universal de Cristo. A serpente. A serpente é um símbolo bom para todas as culturas pré-cristãs. A cultura clássica, todos que vieram antes da fé cristã, consideravam a serpente um símbolo de energia da terra. Com os cristãos, a serpente passou a representar o pecado, porque foi a serpente que tentou Adão e Eva e os levou ao pecado. Para os cristãos, a serpente significa pecado. Para as civilizações pré-cristãs, ela representa coisas boas, boas energias. Pomba, com o ramo de oliveira, simboliza a alma que chega à paz divina. Por isso, ela foi considerada o símbolo da paz. O seu primeiro significado foi a alma chegando à paz divina. Está voando em direção ao divino. Alfa e Ômega são a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, e elas significam Deus, porque é o princípio e o fim de todas as coisas. Cristo é Deus, o princípio e o fim, Alfa e Ômega. O lírio representa a pureza. Existem muitos outros símbolos. Aqui estão apenas alguns exemplos.